Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos lá conversar um pouquinho sobre produção textual, sobre interpretação de texto. Vamos lá, vejam. Primeiro passo, antes de você ir para a prática, ir produzir um texto, é necessário primeiro você ler, reler, interpretar e refletir sobre o tema. Até porque todo tema de redação tem textos base. Dois, entre 3 e 4 no máximo, tem alguma informação que possivelmente você pode até colocar no seu texto. Não estou falando de plágio, certo? Nem de recorte e colagem, mas para a gente até fundamentar a nossa produção. Em relação ao tema, leia todo o texto pausadamente. Digamos, a lei seca no Brasil, que foi um dos temas de redação. Na prova, tinha 3 tipos de textos motivadores de gêneros diferentes. Tinha um infográfico, tinha um fragmento de uma letra de uma música e tinha um pequeno texto dissertativo, certo? Então, releia o texto e marque algumas palavras que você não entendeu. Então, eu li, reli, não estou entendendo essa palavra, o que ela significa. Claro que, dependendo da situação, você pode utilizar dicionário, mas na maioria das vezes não. Separe por parágrafos, para você até poder fundamentar mais a sua produção. Elabore uma pergunta. Como assim? Lei seca. O que é que significa lei seca? O que é que eu conheço sobre lei seca? Todos sabem que a gramática que nós utilizamos é a gramática normativa, ou seja, PQ, VC, TB, nada, certo? E quanto mais conectivos vocês colocarem nas produções, ou até na produção de texto, sua nota, sobe e muito. Toda redação ela é corrigida, como vocês já sabem, através de 5 competências. Cada competência dessa vai de 0 a 200 pontos. 0, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos. Bem, na primeira competência, vai ser observado no seu texto se você dominou toda a modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, a gramática normativa. Se você acentuou as palavras, se você utilizou concordância, regência, se você separou as palavras corretamente, se você está adequado à reforma ortográfica, tudo isso vai ser voltado a essa primeira competência. Um erro de português, você não perde ponto. 2 erros, você já perde 40 pontos, certo? Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Tiago, o que é isso? Vocês sabem muito bem, certo? É que você trazer alusões, citações ou docs para o seu texto. Muita gente traz, por exemplo, a Constituição, certo? Mas não é só você trazer a Constituição, é você contextualizar a Constituição ao seu texto, ao seu argumento. Se você só trouxer a alusão e não trouxer a parte que você vai contextualizar, você só ganha 80 pontos nessa redação, nessa parte aí, certo? Agora, se você traz a Constituição, você fundamenta, você organiza, você já fica entre 160 e 200 pontos. Já nessa terceira, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa minha alusão, ela entra no desenvolvimento, na introdução. Você tem que analisar o passo a passo de onde é que essa alusão ela vai entrar. Ela vai fundamentar o meu desenvolvimento nas causas ou nas consequências? Se ela vai fundamentar nas consequências, eu só coloco no parágrafo 3. Introdução, D1, D2 e D3. Mas, por exemplo, Tiago, eu só tenho 2 alusões.
Eu posso colocar uma na introdução e outra na conclusão. Conclusão não se coloca alusão. O que você pode colocar na conclusão lá embaixo é você fazer referência ao que você citou logo no início, certo? E aí eu só tenho uma alusão. Bota no desenvolvimento. Eu tenho duas. Bota uma na introdução e outra no desenvolvimento. Lembrando, tudo muito bem contextualizado. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aqui, meus queridos, é onde vem a famosa questão das e dos conectivos, das conjunções. Vocês têm que ficar antenados a quais são os conectivos que vocês podem utilizar nos textos. Como vocês vão utilizar esses conectivos? Como é que vocês vão amarrar esses textos com esses conectivos, certo? Proposta de intervenção. Muita gente pensa que vocês, não é o caso de vocês, não é isso? Que a conclusão é o resumo do que foi mencionado. Não. Na conclusão, você tem que elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Nessa proposta de intervenção, você tem que responder 4 perguntas. Quem vai fazer a ação, que é o agente? O que é que vai ser feito, que é o modo? Agente, modo, o que vai ser feito? E quem é que vai receber a ação? Que é o que nós chamamos de detalhamento, ou seja, o agente, que é quem vai fazer a ação, com quem ele vai fazer, com a ajuda de quem ele vai fazer, certo? O que é que vai ser feito, certo? E o detalhamento. Muita gente coloca, não, o governo tem que fazer, tem que criar leis que diminuam a desigualdade social, certo? Mas o governo sozinho, ele vai poder fazer isso? Nós temos vários poderes, nós temos o executivo, o judiciário, entre outros. Ou seja, nunca o agente vai trabalhar sozinho. Ele precisa de um coagente. Ou seja, ele é o principal e tem o que fica ao lado dele, ou abaixo, como você achar melhor, o que eles vão fazer juntos. E lembrando, respeitar os direitos humanos. Ah, Tiago, eu não respeito os direitos humanos, mas, primeiro, que não é um artigo de opinião, para você expressar a sua opinião. E sim, é um texto dissertativo, argumentativo. Você vai dissertar e você vai argumentar sobre o tema. Alguns me perguntam, Tiago, é bom colocar o título na redação? Você pode colocar o melhor título da sua vida. Você não vai ganhar pontuação alguma. Agora, se você errar uma palavra, 2, você perde ponto. Então, é bom não colocar o título. Há 2 pesos e 2 medidas aí. Porque, por exemplo, se o tema da redação for um tema muito amplo, a violência no Brasil, então, tem muita coisa para se falar. Não é verdade? Então, você pode... A violência no Brasil contra pessoas deficientes. Você pode colocar um título que você possa resumir mais o seu texto, certo? Lembrando, Tiago, quantos parágrafos? Em qualquer site de redação, vocês vão identificar que sempre tem entre 3 e 5. Mas eu recomendo o quê? 4. Se você faz 3, você faz começo, meio e fim. Introdução, D1, D2 e conclusão. O D1 e o D2 eles vão ficar muito extensos e aí já vai ter problema de coesão e coerência. Se você faz 5, introdução, D1 com causas, D2 com consequências e D3 o resumo das duas e a conclusão. Nesse resumo, com certeza você vai repetir alguma coisa, não é verdade? E se você faz 4, simples e bem didática. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Conclusão, no desenvolvimento 2, as consequências. No desenvolvimento 1, todas as causas. E na introdução, a tese, que é o que você sabe sobre o assunto, certo? Prestar bem atenção que um dos recursos mais claros e o que mais elevam as notas das pessoas, que é observado na competência 3 e também na competência 4, quando nós falamos sobre os conectivos. Então, nós temos, vejam, conectivos de comparação, conectivos de conclusão, conectivos de adição, conectivos de ênfase, conectivos de explicação,
conectivos de oposição, conectivos de tempo e conectivos de finalidade. Essa é a base para que você possa produzir. Por exemplo, algumas pessoas começam o texto com atualmente, hoje em dia, nos dias de hoje. Vocês sabem que é totalmente fraco, raso. É errado, Tiago? Não. Porém, todo corretor, se pegar o seu texto com esses conectivos iniciais, a nota já vai lá para baixo, porque ele vai entender que você não tem conhecimento de vocabulário. Então, de todos esses 8, tem 4 que vocês têm que ficar bem ligados, que isso aqui são os conectivos de comparação, conectivos de explicação, de conclusão e de oposição. Lembrando que de oposição a maioria só utiliza mas, porém. Olha que tantos. Exceto, contudo, todavia, embora, ainda que, por mais que, entretanto, apesar de, em contraste, por outro lado. Lembrando que após qualquer um desses conectivos, você tem que utilizar o quê? Uma vírgula, porque o conectivo ele tem que estar isolado, certo? Conectivo de conclusão. Em suma, portanto, assim, logo, pois, por isso, enfim, em síntese, assim sendo, dessa forma. Adição e, ainda mais, bem como também. Além disso, não apenas, demais, igualmente. Ênfase, naturalmente, com certeza, separado, inegavelmente, de certo modo, de certo fato, sem dúvida, certamente. Explicação, já que, de fato, em virtude de, uma vez que, visto que, posto que, de tal forma, ao passo que, devido, por conseguinte, de tempo, enquanto, por vezes, desde que, a fim de que, a princípio, afinal, quando, logo que. O Tiago tem atualmente aqui, certo? Mas, hoje em dia, atualmente, nos dias de hoje, eles são fracos para começar parágrafo. Porém, eles dentro do texto não tem problema algum, certo? Ficar ligado também nesse conectivo de tempo, para não confundir com advérbio de tempo, certo? E finalidade, como proposto, com o intuito, a princípio, para que, a fim de, com o fim, e muito cuidado, principalmente na conclusão, quando vocês forem terminar o texto, colocar assim, com base nos fatos mencionados acima, com base nos fatos mencionados anteriormente, se é acima ou anteriormente, automaticamente já mencionou esses fatos. Então, isso fica totalmente redundante. Quando pegarem o tema da redação, deem uma olhadinha, leiam, releiam, interpretem e reflitam. E muito cuidado, o plágio e no recorte e colagem. Tchau, tchau!